Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as audiências trabalhistas, um tema muito importante no direito processual do trabalho. Gente, primeiramente é importante destacar que as audiências trabalhistas são norteadas pelo princípio da publicidade e da oralidade, princípios também de direito processual civil. No direito processual do trabalho, a oralidade é muito importante. Então, ela é praticada durante a audiência trabalhista. Primeiramente, é importante destacar que o termo audire, o verbo audire, significa ouvir, atender a quem deve, quer ou vai falar. E ela também tem origem, a palavra audiência, do audinus no latim, que significa ouvinos, no sentido de súplica. Tá? Assim que ela era tratada no direito romano. É importante também, sobre as audiências, vocês saberem que escutar é diferente de ouvir, ou seja, nas audiências os juízes ouvem as partes, testemunhas, auxiliares do juízo e não escutam. Qual que é a diferença? Escutar tem a ver com prestar atenção, enquanto que ouvir, perceber, captar o som da audição. Então, muitas vezes nós escutamos, mas não ouvimos, não percebemos os sentidos por meio do som da audição. Então, o termo audiência tem a ver com ouvir, perceber, captar pelo som da audição, tá? Onde que as audiências são tratadas na CLT? Elas são tratadas nos artigos 843, 845 e 849. E elas são tratadas como audiência de julgamento. A CLT diz: a audiência de julgamento será una. Essa foi primordialmente a intenção do legislador, que as audiências trabalhistas fossem realizadas num único ato. No entanto, com o passar do tempo, foi se percebendo que praticá-las durante um único ato, fazendo as tentativas conciliatórias, instruindo todo o processo com a oitiva de partes, testemunhas e publicando a sentença num único ato, tornava o procedimento trabalhista muito moroso. Tornava as audiências e a pauta de andamento dos processos muito morosas. Pensem vocês, uma audiência que iniciava, por exemplo, 14 horas, ela poderia terminar lá pelas 5 horas, tendo em vista que a CLT prevê que as audiências podem se prolongar até 5 horas seguidas. Então, foi se mostrando com o tempo que o procedimento da audiência una era inviável no processo do trabalho. Porém, não foi alterada ainda na CLT. Na CLT, mesmo com a reforma trabalhista, ainda continua a audiência trabalhista, a audiência de julgamento será una. Então, primeiro detalhe com relação a esse dispositivo do 849. A audiência não é de julgamento, tá? Embora conste essa terminologia é equivocada. A audiência, ela é inicial, de instrução e de sentença, a audiência una preconizada. E ela, por conta da praxe trabalhista, ultimamente, ela não vem sendo una ou única, praticada num único ato. Ela vem se tripartindo, ela é uma audiência tripartite, ou seja, na primeira audiência inicial tenta-se a conciliação, na segunda audiência, instrui-se o processo e numa terceira audiência se publica o julgamento. Nessa terceira etapa, não há necessidade de comparecimento das partes, ok? Quais as finalidades de uma audiência? O que ela visa no processo do trabalho? Primeira finalidade, a audição das partes. Então, as partes precisam ser ouvidas, para que o juiz extraia a confissão, se for o caso, né? Oitiva das testemunhas. Então, a produção da prova. A prova testemunhal é muito importante no processo do trabalho. A audição dos auxiliares do juízo.
Muitas vezes, gente, em processos que envolvem acidente de trabalho ou doença profissional, os peritos precisam ser ouvidos. As partes requerem a oitiva de peritos, eles são os auxiliares do juízo. A realização da tentativa conciliatória. Tentativa conciliatória é tão importante no processo do trabalho que ela é realizada em duas ocasiões. No início da audiência, tá? Na audiência inicial, logo no início, após, a CLT prevê no 846, que é após a leitura da reclamação, mas essa leitura é dispensada, então logo no início da audiência inicial e por ocasião das razões finais. Após as razões finais, após o juiz instruir, né, colher o depoimento das partes, testemunhas, e serem feitas as razões finais, o juiz renova a proposta conciliatória. Se essas duas propostas conciliatórias não forem feitas, isso é tão grave que o processo pode ser anulado, tá, gente? E qual outra finalidade das audiências? As razões finais, por onde as partes colocarão aí quais são os seus principais aspectos com relação à prova oral colhida, ao andamento do processo. Também outra finalidade, buscar a convicção do juízo. Nós temos que lembrar que a prova destina-se ao juízo. Então, o juiz precisa ser convencido com relação aos fatos propostos na petição das partes, na petição inicial, na contestação. E, por fim, a última finalidade é a realização do julgamento, ou seja, a publicação da sentença, ok? Características. Quais seriam as principais características das audiências trabalhistas? Primeiro detalhe, horário. Elas são realizadas das 8 às 18 horas, então elas têm um horário definido entre 8 às 18 horas da tarde, diferentemente dos atos processuais. Os atos processuais trabalhistas são praticados das 6 às 20, enquanto as audiências das 8 às 18, podendo ser prorrogadas até 5 horas. É importante destacar que essa prorrogação se refere a cada processo. Então, em cada processo, o juiz pode atrasar, ele pode demorar na instrução do feito até 5 horas. E isso na praxe trabalhista não se verifica, tá, gente? Difícil a gente ver um processo em que é instruído e demora 5 horas, ok? Publicidade é outra característica. Os atos processuais e as audiências trabalhistas são públicas, salvo alguns casos de sigilo processual, como, por exemplo, assédio sexual, assédio moral, improbidade. São alguns fatos trazidos a juízo, nos quais o juiz pode declarar o sigilo das audiências, ok? E da publicidade dos atos. As audiências são realizadas em dias úteis. É importante que se destaque isso. Os atos processuais, por exemplo, a prática de uma penhora pelo oficial de justiça, pode não ser praticado no dia útil. As audiências são publicadas, por outro lado, em dias úteis. Há uma tolerância com relação ao atraso do juiz. A CLT diz que o juiz pode se atrasar até 15 minutos, então as partes têm que tolerar esse atraso do juiz, tá? Por até 15 minutos. A CLT diz que se ultrapassados esses 15 minutos o juiz não iniciar a audiência, as partes poderão se retirar do saguão de audiências. Porém, na prática, tá, gente? Isso é muito difícil, né? Nenhum advogado e partes vão ter coragem de deixar o saguão de audiências pelo juiz ter se atrasado mais que 15 minutos. Mas a CLT coloca essa possibilidade. O que é importante também? Existe possibilidade de tolerância de horário com relação às partes? Elas podem se atrasar? Existem 3 correntes, tá? Uma corrente que defende que a tolerância é 0 e essa é a corrente majoritária no processo do trabalho, ou seja, as partes não podem, segundo a OJ 245 do TST da SDI 1,
elas não podem se atrasar. A tolerância é zero com relação a minutos, segundos que a parte se atrasa. Apregoado, se elas não estiverem presentes, o juiz vai realizar a audiência. A segunda corrente entende que, em alguns casos, o juiz poderia tolerar o atraso. Pensemos nos grandes centros, onde há um problema de enchente, atraso no trânsito caótico. Então, os juízes poderiam, né, os fóruns trabalhistas são muito lotados e muito são grandes, né? Tem muitos andares, então as partes podem se atrasar por motivo devido ao caos, né? ao trânsito caótico, a enchentes. Temos jurisprudências nesse sentido, que alguns juízes toleraram o atraso por conta disso, ok? E há uma corrente que entende que poderia ser aplicada essa regra analógica da CLT, se tolera o atraso do juiz, também toleraria o atraso das partes. Essa eu diria que é a corrente mais minoritária que existe, ok? A obrigatoriedade quanto ao comparecimento nas audiências. O reclamante e a reclamada deverão comparecer, segundo 843 da CLT, salvo nas reclamações plurimas e nas ações de cumprimento, em que daí o sindicato pode representar a categoria. Gente, quais as consequências da ausência das partes? Então, vejam bem, se o reclamante não comparece na audiência inicial, o processo será arquivado, extinto sem resolução de mérito. Já se a parte reclamada não comparece, é aplicada a ela a revelia e a confissão quanto à matéria de fato. E a audiência de instrução? Na audiência de instrução é aplicada a confissão. Confissão tanto ao reclamante quanto à reclamada. O que isso quer dizer? Que muito embora a CLT preveja que possa o advogado apresentar pelo processo eletrônico, protocolar a contestação com documentos, não vai deixar de ser aplicada a confissão à reclamada, tá, gente? É importante destacar que a reforma trabalhista previu que agora possa ser protocolada a contestação em documentos, mesmo sem o comparecimento da parte reclamada, para oportunizar a juntada de documentos, principalmente para isso, porque antes não era tolerado essa juntada, ok? É importante a parte juntar, porque pode ser que hajam documentos que os recibos de pagamento, por exemplo, que evitem a aplicação do princípio do enriquecimento sem causa, né? Que por força da aplicação dele, o juiz pode verificar se houve um pagamento de horas extras, se houve um pagamento de um adicional noturno, esse tipo de coisa. Então, é muito importante que o advogado junte a contestação com documentos, mesmo se a parte reclamada não comparecer. Bom, gente, para finalizar, o empregador, segundo o parágrafo 1º, 893, poderá fazer-se substituir por um preposto. E esse preposto, ele deve ter conhecimento dos fatos. Segundo a CLT, portanto, não é exigida a presença, não é exigida que esse preposto seja empregado, basta que ele tenha mero conhecimento dos fatos. Porém, como houve na praxe trabalhista a prática do preposto profissional, né, eram treinados prepostos para as audiências, o TST editou a súmula 377, que dizia que exigia a condição de empregado para ser preposto. Porém, com a reforma trabalhista, parágrafo 3º, 843, essa exigência foi afastada, então basta que o preposto seja um mero conhecimento dos fatos, não necessitando mais ser empregado. Por fim, a súmula 122 do TST diz que se o reclamado estiver impossibilitado do comparecimento, ele poderá poderá juntar o atestado médico que constate, tá? Que declare a impossibilidade de comparecimento no dia da audiência. Então, é muito importante que, se for juntar atestado médico,
tem que ser um atestado médico que declare a impossibilidade do comparecimento naquele dia da audiência, para assim que ela possa ser adiada. Então, gente, eram essas as considerações que eu queria fazer sobre as audiências trabalhistas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deem um like e se inscreva no meu canal. Muito obrigada!